Ela sempre sonhou com um grande amor, mas foi rejeitada, traída pelas próprias irmãs e escondida num convento. Sozinha, ingênua e cheia de sonhos, ela jamais imaginou que o destino a colocaria diante de um homem bruto, rude e distante. Mas tudo mudou na noite em que conheceu ele, o jardineiro másculo e misterioso, com o corpo forte, as mãos calejadas e um olhar selvagem. O que começou como encontros silenciosos entre as flores do convento virou a história de amor mais intensa e apaixonante que você vai ouvir hoje. Prepare-se para se emocionar, suspirar e sonhar com o homem carinhoso que toda mulher desejaria ter ao seu lado. Ele a fez descobrir o amor, e ela o fez se tornar o homem mais romântico do mundo. E se fosse com você, se apaixonaria por um homem rude, que só mostraria sua verdadeira doçura quando se apaixonasse perdidamente por você? Se sua resposta for sim, digita fogo nos comentários, pois vamos entender que você quer mais histórias quentes e encantadoras. Se prepare, a história de hoje já irá começar. E você já sabe, se você gosta de histórias cheias de fogo como essa, escreve nos comentários fogo e faremos muito mais para você. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O céu estava cinza naquela manhã em que tudo mudou. As nuvens pesadas pareciam anunciar o luto que invadia o coração da jovem Isabela. Aos 18 anos, ela era a filha mais nova de um casal que se amava profundamente. E talvez por isso fosse também a mais bela e a mais invejada. Os olhos claros e sonhadores, a pele alva e delicada, os cabelos longos como um manto dourado. Tudo nela parecia provocar a ira silenciosa das suas irmãs mais velhas, que desde sempre a viam como a favorita, a intocável, a princesa que nunca conheceria a dor. Mas o destino foi cruel. Naquela manhã sombria, Isabela descia os degraus da mansão de sua família pela última vez. Seus pais haviam partido repentinamente, vítimas de um acidente, e com eles se foi também a proteção que a envolvia desde criança. Agora, sob o olhar frio e calculista das irmãs, ela não passava de um fardo. Não temos escolha, disse Clara, a mais velha, sem sequer disfarçar o veneno na voz. Para o convento, é o melhor para ela. E assim, sem direito à escolha, Isabela foi levada. O portão pesado do convento se fechou atrás dela com um estrondo que ecoou em seu peito como um presságio. Ali, entre muros altos e silenciosos, ela deveria esquecer seus sonhos, suas fantasias, mas não conseguiu. Durante as longas tardes, escondida na pequena biblioteca do convento, Isabela se refugiava em seus livros de romance. Folheava aquelas páginas amareladas com a respiração presa, imaginando como seria ser amada de verdade, tocada por um homem que a desejasse, que a fizesse sentir-se viva. Ela nunca havia beijado ninguém. Nunca havia sentido o toque quente de mãos que a quisessem. E ainda assim, sonhava. O destino, porém, já traçava seus próprios planos. Certa manhã, enquanto caminhava pelos jardins silenciosos do convento, Isabela viu, pela primeira vez, um homem entre as roseiras. Ele estava de costas, curvado sobre a terra, as mãos calejadas segurando uma pá, o corpo firme, os músculos definidos sob a camisa branca parcialmente aberta. Havia algo naquele homem. Algo bruto, intenso e perigosamente atraente. O jardineiro. Naquele instante, Isabela não sabia, mas sua vida acabava de mudar para sempre. Isabela não conseguiu se mover. Ficou ali, parada entre as colunas de pedra cobertas por era, observando aquele homem que parecia fazer parte da própria natureza selvagem que cultivava. Ele ergueu o braço, puxando com força uma raiz que resistia, e a camisa se abriu um pouco mais, revelando o contorno firme do peitoral bronzeado pelo sol. Seu rosto, então, se virou lentamente na direção dela. Isabela prendeu a respiração. O jardineiro tinha traços fortes, marcados pelo trabalho duro e pela vida simples. A mandíbula cerrada, os olhos castanhos intensos e desconfiados, e um olhar que de imediato fez seu coração disparar. Ele franziu o senho,
O que está fazendo aqui? Perguntou com uma voz rouca, grave, que parecia arranhar a pele dela como uma carícia involuntária. Isabela se encolheu, apertando o livro de romance contra o peito. Eu só estou passeando. Gaguejou, sem conseguir desviar. Os olhos dele. Ele soltou um suspiro impaciente e voltou-se para as plantas, ignorando-a completamente. Mas Isabela permaneceu ali, sem saber o porquê. Talvez fosse a solidão. Talvez fosse o modo como ele tratava a natureza, com rudeza, mas também com uma estranha delicadeza escondida nos gestos. Ou talvez fosse o jeito como ele parecia não se importar com a sua presença. Tão diferente de todos os rapazes que já a cortejaram superficialmente no passado. Você gosta de flores? Perguntou, tentando quebrar o silêncio. Ele não respondeu de imediato. Apenas arrancou mais algumas ervas daninhas e então lançou-lhe um olhar rápido por cima do ombro. Flores morrem rápido demais, disse seco, e voltou ao trabalho. Isabela mordeu o lábio inferior sem saber o que dizer. Aquela frase ficou ecoando em sua mente enquanto, sem perceber, dava mais alguns passos para perto. As rosas ao redor exalavam um perfume doce, e os espinhos ameaçavam ferir quem ousasse tocá-las sem cuidado, assim como ele. Qual é o seu nome? Arriscou, a voz mais firme agora. Ele ergueu os olhos para ela novamente, e dessa vez, Isabela sentiu algo estranho. Uma espécie de faísca, um reconhecimento silencioso. Miguel, respondeu, antes de se levantar completamente. E então, ela viu. Ele era ainda mais alto e imponente do que parecia. O suor brilhava em sua pele, e os cabelos escuros caíam levemente sobre a testa. Isabela sentiu as pernas fraquejarem, sem entender como um simples jardineiro podia provocar nela uma sensação tão intensa. Sem dizer mais nada, Miguel pegou as ferramentas e começou a se afastar. Mas, antes de desaparecer entre as árvores, olhou para ela uma última vez. Um olhar que dizia tudo. E, ao mesmo tempo, nada. Isabela ficou ali, sozinha, com o coração acelerado e a certeza de que, a partir daquele momento, não conseguiria mais evitar voltar àquele jardim. E tampouco evitar pensar nele. Os dias seguintes passaram como uma névoa espessa na mente de Isabela. Cada manhã, ela saía sorrateiramente da ala das internas, atravessando os corredores silenciosos do convento até chegar ao jardim. E ele sempre estava lá, Miguel, com o mesmo olhar fechado, os mesmos gestos firmes e precisos, cultivando as plantas como se fossem extensão do próprio corpo. E ainda assim, Isabela sentia que ele a percebia. Cada vez que ela passava, fingindo observar as flores, notava os olhos dele acompanhando seus passos, mesmo que ele não dissesse nada, nem se aproximasse. Até aquele dia, ela se abaixou para admirar uma rosa branca, quase hipnotizada pela pureza da flor, quando de repente sentiu uma mão quente e forte sobre a sua. Cuidado. Ele murmurou, com a voz rouca e baixa, muito perto do seu ouvido. Isabela estremeceu, olhou para baixo e viu que, sem perceber, ia se ferir em um espinho escondido entre as pétalas. Miguel segurava firme a sua mão, protegendo-a. O toque foi breve, mas pareceu eterno. Isabela ergueu o olhar, e os olhos dele estavam ali, cravados nos seus, a poucos centímetros de distância. Ela sentiu o calor subir pelas bochechas, o coração acelerado como nunca antes. Obrigada, sussurrou, sem fôlego. Miguel soltou sua mão lentamente, mas não se afastou. Por que continua vindo aqui? Perguntou, com a voz ainda mais grave. Isabela apertou o livro contra o peito, sem conseguir mentir. Porque gosto de te ver. O silêncio entre... Ele se fez pesado, denso, como o ar antes de uma tempestade. Miguel desviou o olhar, passando a mão pelos cabelos como quem tenta afastar um pensamento perigoso. Isso não é certo, murmurou, quase para si mesmo.
Mas quando se virou para sair, Isabela segurou sua camisa, quase sem perceber o que fazia. Ele parou. E ficou assim, parado, com o corpo tenso e os olhos cravados nos dela. Sem dizer mais nada, soltou-se devagar, mas não sem antes tocar, de leve, o rosto dela com as costas dos dedos, como quem tenta se convencer de que aquilo não estava acontecendo. E, então, se foi. Deixando Isabela com a respiração descompassada, o coração em chamas e a certeza de que, a partir daquele toque, não haveria mais volta. O céu estava cinzento naquela tarde, ameaçando um temporal. Isabela, como sempre, saiu do convento em direção ao jardim, ignorando as nuvens pesadas e o vento que já começava a sacudir as árvores. Ela precisava vê-lo. E lá estava ele, como sempre. Miguel, de costas, trabalhando entre as roseiras, como se não se importasse com a chuva que viria a qualquer momento. "Você vai se molhar", disse ela, aproximando-se devagar, com um sorriso tímido. Ele ergueu o olhar e, pela primeira vez, sorriu de lado. "Não me importo." Isabela abraçou o próprio corpo, tentando se proteger do vento frio. E foi então que as primeiras gotas, grossas, começaram a cair. Em segundos, a chuva despencou do céu como uma cortina pesada. "Vem!" ele disse, puxando-a pela mão com firmeza. Isabela mal teve tempo de reagir. Correu com ele até a pequena estufa de vidro no meio do jardim, onde se abrigaram ofegantes, enquanto a água castigava o mundo lá fora. O som da chuva era intenso, mas o silêncio entre eles, ainda mais. Isabela estava encharcada, os cabelos grudados ao rosto, o vestido leve marcando cada curva do seu corpo delicado. Miguel olhou para ela e, por um segundo, não conseguiu disfarçar. Seus olhos percorreram o corpo de Isabela, demorando-se, na pele úmida, nos lábios entreabertos, nos olhos brilhando com uma mistura de medo e desejo. "Você devia voltar", disse ele, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Isabela deu um passo à frente, desafiando tudo o que sempre acreditou ser. "Não quero voltar." Miguel franziu a testa, lutando contra o que sentia, mas não se moveu. "Isso não é certo", repetiu, como se quisesse se convencer. Ela então ergueu a mão e tocou o rosto dele, acariciando a barba rala e úmida. Miguel fechou os olhos, sentindo aquele toque suave como uma descarga elétrica. "Por que me evita?" perguntou num sussurro. Ele abriu os olhos e segurou a mão dela com força, como se quisesse afastá-la. Mas não conseguiu. "Porque eu não sou o homem que você merece." Isabela sorriu com o coração acelerado. "Mas é o homem que eu quero." Miguel respirou fundo, lutando contra o desejo que queimava dentro dele. E por um segundo, inclinou o rosto, quase a beijando. Mas então se afastou bruscamente. "Eu preciso ir", disse, antes de sair correndo da estufa e desaparecer sob a chuva. Isabela ficou ali, sozinha, com o peito apertado, e o coração incendiado como nunca antes. Ela sabia. Ele a queria tanto quanto ela o queria, e na próxima vez, ele não resistiria. Os dias seguintes foram um martírio para Isabela. Ela não o viu mais no jardim, nem na estufa, nem ao longe. Miguel havia sumido, como se quisesse apagar qualquer vestígio do que haviam sentido. Mas ela não desistiu. Esperou, pacientemente, até o fim de mais uma tarde, sentada sob a velha oliveira onde costumava ler seus romances. O céu estava tingido de laranja. O vento acariciava as folhas. E então, como se fosse um personagem saído das páginas de seus livros, ele apareceu. Miguel caminhava devagar, o rosto sério, o olhar sombrio, mas determinado. Sem dizer uma palavra, parou diante dela, que se levantou, com o coração acelerado, sentindo as pernas fraquejarem. "Por que me evita?" perguntou com a voz embargada. Ele respirou fundo, passando a mão pela nuca,
como sempre fazia quando estava nervoso. Porque, se eu ficar perto de você, não vou conseguir parar. Isabela sentiu o coração quase explodir no peito. Ela se aproximou, ousada, determinada como nunca antes. Então, não pare. Miguel a encarou por um segundo que pareceu uma eternidade. Sem resistir, puxou-a pela cintura, colando o corpo dela ao seu, com força, com urgência, e a beijou. O mundo parou. Aquele não foi um beijo qualquer. Foi intenso, faminto, desesperado. Como se ambos soubessem que estavam ultrapassando um limite do qual nunca mais poderiam voltar. As mãos dele apertavam sua cintura com força, enquanto a outra segurava sua nuca, aprofundando o beijo, explorando, dominando. Isabela se entregou, completamente, sentindo o corpo inteiro vibrar sob o toque dele. O sabor, o calor, a sensação de finalmente pertencer. Quando se separaram, ofegantes, ela manteve os olhos fechados, como quem não quer acordar de um sonho. Miguel encostou a testa na dela, ainda sem fôlego. Eu avisei, murmurou, com um sorriso torto e irresistível. Isabela abriu os olhos, sorrindo também. Eu não me importo. Ele a abraçou forte, como se não quisesse soltá-la nunca mais. E naquele instante, os dois sabiam. Aquele beijo mudaria tudo. Não era mais uma fantasia, nem um jogo perigoso. Era real, e estava apenas começando. A noite caiu silenciosa sobre o convento, trazendo uma calma inesperada para os corredores frios e vazios. Mas na pequena cabana onde Miguel guardava suas ferramentas, o ar estava carregado de uma tensão que queimava mais que qualquer fogo. Isabela estava ali, vestida com um simples vestido de algodão, o coração batendo forte, cada passo um misto de medo e desejo. Miguel a recebeu com um olhar ardente, a expressão grave e cheia de um desejo contido há tempo demais. Sem palavras, ele a puxou para perto, como se naquele abraço pudesse proteger tudo o que sentia. Os dedos dele percorreram a pele dela com uma delicadeza inesperada, desmanchando cada barreira, cada medo, cada dúvida. Isabela sentiu o calor crescer dentro dela, um fogo que não queria mais ser controlado. E então, com um beijo suave, profundo e cheio de promessa, eles se entregaram um ao outro. Cada toque, cada suspiro, cada batida de coração era uma descoberta. Um caminho de prazer e carinho que nenhum dos dois imaginava ser possível. Isabela entregou a virgindade para Miguel não como um ato de medo ou obrigação, mas como uma declaração de amor e confiança. Miguel, por sua vez, foi o homem carinhoso, paciente e apaixonado que ela sempre sonhou. A noite foi longa e intensa, cheia de sensações, promessas sussurradas e um amor que crescia a cada instante. Quando o sol começou a nascer, eles estavam ali, entrelaçados, como se fossem feitos um para o outro, e, naquela manhã dourada, Isabela soube que sua vida jamais seria a mesma, porque finalmente ela tinha encontrado o amor verdadeiro, selvagem, quente e arrebatador, ao lado do rude jardineiro que a conquistou de corpo e alma. Os dias que se seguiram àquela noite mágica foram como um sonho para Isabela e Miguel. Mas a realidade logo bateu à porta, implacável e cruel. As irmãs de Isabela, consumidas pela inveja, descobriram o segredo dela no convento. Determinaram que a jovem não poderia continuar ali, manchando a honra da família com seu amor proibido pelo jardineiro rude e sem posses. Foi então que um ultimato chegou. Isabela teria que partir imediatamente, voltar para a casa da família e esquecer Miguel para sempre. Mas, pela primeira vez, Isabela não hesitou. Ela se recusou a abrir mão do amor que finalmente encontrou, do homem que a fez sentir viva e desejada como nunca antes. Miguel, ao saber da ameaça, não pensou duas vezes. Decidiu que protegeria Isabela com a força de seu corpo e coração. Enfrentaria o mundo se fosse preciso. Numa tarde de tempestade, ele foi até o convento.
O olhar dele, firme e decidido, paralisou as irmãs. Invejosas. Ela é minha, disse Miguel, a voz firme e rouca de emoção. E ninguém vai tirar ela de mim. Isabela, emocionada, sentiu o peito encher de coragem. Eu escolho ficar aqui, com ele, afirmou, olhando nos olhos das irmãs, sem medo. Foi o começo de uma batalha, mas também de uma união que nada poderia abalar. Entre lágrimas, palavras duras e ameaças, eles se mantiveram firmes, juntos, fortalecidos pelo amor que crescia a cada dia. E no final, foi o amor que venceu. Isabela e Miguel conseguiram construir um mundo só deles. Um mundo onde a paixão, o respeito e a entrega mútua eram as únicas regras. A virgem rejeitada se tornou a mulher mais amada, desejada e feliz, ao lado do jardineiro. Rude, que no fundo era o homem mais doce que ela poderia imaginar. E essa história estava apenas começando. E aí, gostou dessa paixão avassaladora entre a virgem rejeitada e o jardineiro rude? Comente sim, se você acredita que o amor verdadeiro pode transformar até o coração mais duro. Conta pra mim, qual momento te fez arrepiar de paixão? O primeiro beijo intenso ou a noite que tudo mudou? Quero saber tudo. Curta. Compartilhe com aquela amiga que ama um romance quente e não esqueça de seguir para não perder os próximos capítulos dessa história que vai aquecer seu outono. Porque aqui, o amor é forte, intenso e impossível de resistir. Vejo você na próxima Histórias. Tchau.